Bem-vindos às sombras. Aqueles que retornam conhecem os riscos. Aqueles que chegam pela primeira vez, em breve entenderão. O relato desta noite chegou até mim através de palavras trêmulas, escritas por mãos que pareciam temer o próprio testemunho que registravam. Como de costume, preservei a essência perturbadora da narrativa, mantendo intacto o horror que ela carrega, enquanto protejo a identidade de quem ousou compartilhar sua experiência com as forças que habitam além do véu da compreensão humana. Os nomes foram alterados, não por descrença, mas por proteção. Quanto à veracidade do que estão prestes a ouvir, não me cabe julgar. A escuridão assume muitas formas, e algumas verdades são mais fáceis de negar do que enfrentar. Meu nome é André Santos. Trabalho como eletricista predial há 18 anos. E durante esse tempo, prestei serviços em centenas de edifícios em São Paulo. Mas existe um lugar que mudou para sempre minha percepção sobre o que pode habitar entre as paredes de concreto de um prédio. O edifício Copan, uma obra-prima de Oscar Niemeyer, que se ergue como uma serpente de concreto no coração de São Paulo. 1,16 apartamentos, 32 andares, mais de 5.000 moradores. Uma verdadeira cidade vertical. Mas o que descobri durante meus 3 meses de trabalho naquele labirinto de curvas e corredores não está em nenhum projeto arquitetônico, não aparece nas plantas baixas e definitivamente não consta nos manuais de manutenção predial. O que vou contar aconteceu entre outubro e dezembro de 2023, quando fui contratado para modernizar todo o sistema elétrico do Bloco B. Um trabalho que deveria durar 2 meses, mas que me levou a descobrir que alguns edifícios abrigam muito mais do que apartamentos e escritórios. Eles abrigam memórias, eles abrigam histórias não contadas, e às vezes eles abrigam os que nunca conseguiram partir. Para entender o que me aconteceu no Copan, você precisa conhecer a verdadeira natureza desse lugar. Não é apenas um prédio, é uma comunidade completa, uma microcidade com suas próprias regras, seus próprios segredos, suas próprias lendas. O edifício Copan foi concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1954, por ocasião do 4º centenário da cidade de São Paulo. Descrito como tendo linhas sinuosas e elegantes, é considerado a maior estrutura de concreto armado do Brasil. Com 115 metros de altura, 120.000 metros quadrados de área construída, dividida em 6 blocos, o Copan abriga uma estimativa de 5.000 residentes de diferentes classes sociais. É uma população maior do que a de mais de 250 municípios brasileiros. Mas a grandiosidade arquitetônica esconde uma história mais sombria. Durante os anos 1970 e 1980, o prédio entrou em decadência e sua imagem esteve associada a um ambiente conturbado. Chegou a ser considerado cortiço vertical. Era cenário de prostituição e tráfico. Foi nessa época que surgiram as primeiras histórias. Histórias de mortes violentas, de vidas interrompidas, de almas que ficaram presas entre aquelas paredes curvas e sinuosas. E quando comecei a trabalhar lá, descobri que essas histórias nunca realmente terminaram. 2 de outubro de 2023, segunda-feira, era meu primeiro dia no Copan. Fui contratado pela administração do prédio para modernizar todo o sistema elétrico do Bloco B. Um trabalho complexo que envolveria mexer na fiação de 193 apartamentos. Conheci Afonso de Oliveira, síndico do Copan há 30 anos, também chamado de prefeito por alguns moradores. Um homem de 83 anos que conhece cada centímetro daquele prédio como a palma da mão. Você vai trabalhar principalmente no 7º andar do Bloco B, me disse ele, enquanto me mostrava as plantas do edifício. É onde estão os principais problemas elétricos. Mas, André, posso te dar um conselho?
Notei uma hesitação em sua voz. Claro, Sr. Afonso. Se você ouvir coisas estranhas durante o trabalho, principalmente à noite, não dê muita importância. Esse prédio tem muitas histórias, e nem todas elas são, como posso dizer, apenas histórias. Na época, pensei que ele estava se referindo aos rumores que já circulavam nas redes sociais sobre os fantasmas do Copan. Histórias que eu considerava bobagem, superstição de morador de prédio antigo. Como eu estava enganado. Minha primeira semana no Copan transcorreu normalmente. Trabalhava das 8 às 10 ACT, sempre acompanhado de um ajudante, instalando novos circuitos, trocando quadros elétricos antigos, modernizando a infraestrutura. O 7º andar do Bloco B era realmente problemático. A fiação original dos anos 60 estava completamente obsoleta, com gambiarras acumuladas ao longo de décadas. Alguns apartamentos tinham sido reformados tantas vezes que o sistema elétrico parecia um labirinto. Foi no apartamento 717 que comecei a perceber as primeiras anomalias. Denis Ferri, o morador do 717, era um arquiteto agnóstico de 36 anos que havia se mudado para o apartamento em 2019. Durante nosso primeiro encontro, ele fez uma piada que me chamou a atenção. Deve ter sido algum cafetão dos anos 1970 que matou alguém naquela banheira, brincou ele, quando mencionei que 2 amigas esotéricas haviam dito que o local tinha uma energia pesada. Na época não entendi a referência, mas conforme passava mais tempo trabalhando naquele apartamento, comecei a notar coisas estranhas. A temperatura no banheiro era sempre mais baixa que no resto do apartamento. Meus instrumentos apresentavam leituras inconsistentes e havia um cheiro, um odor adocicado e desagradável que aparecia e sumia sem explicação. Foi Denis quem me contou sobre o cafetão do 7º andar. A lenda que circula é que o tal cafetão viveu no edifício Copan entre as décadas de 1970 a 1990, período que o prédio ícone de São Paulo virou cenário de prostituição e tráfico. Segundo os moradores mais antigos, o homem controlava uma rede de prostituição que operava em vários apartamentos do 7º andar. Violento e cruel, ele usava métodos brutais para manter suas funcionárias sob controle. A história conta que em uma noite de 1987, ele assassinou uma jovem prostituta no banheiro do apartamento 717. A vítima, uma garota de apenas 19 anos chamada Carmen, havia tentado fugir de sua rede. O corpo foi encontrado 3 dias depois, na banheira do apartamento. A causa oficial da morte foi afogamento, mas os vizinhos sussurravam sobre sinais de violência física. O cafetão desapareceu após o crime e nunca foi encontrado. Alguns dizem que fugiu do país. Outros acreditam que ele mesmo foi assassinado por rivais. Mas segundo os moradores do 7º andar, ele nunca realmente partiu. Denis me contou que apenas no fim de 2022 descobriu sobre o fantasma pelo grupo de mensagens do condomínio. Moradores mais antigos disseram para ele, no privado, que o suposto cafetão do 7º morava no 717, exatamente o apartamento dele. O que me pegou muito foi isso, a brincadeira que eu fiz quando eu mudei para cá sem saber da história, me disse Denis. Não sei se eu acredito, mas eu não desacredito. 15 de outubro de 2023. Domingo. Estava trabalhando sozinho no apartamento 717, aproveitando que Denis havia viajado no fim de semana. Era uma oportunidade perfeita para instalar os novos circuitos sem incomodar o morador. Eram aproximadamente 14h30 quando comecei a trabalhar no banheiro, exatamente o local onde, segundo a lenda, Carmen havia sido assassinada. O trabalho exigia que eu removesse parte do revestimento da parede para acessar a fiação. Foi quando encontrei algo que me deixou perturbado. Atrás dos azulejos, havia marcas na parede.
Não eram rachaduras naturais ou danos estruturais. Eram arranhões profundos no concreto, como se alguém tivesse tentado desesperadamente cavar uma saída. As marcas formavam um padrão caótico, concentradas principalmente próximo à banheira. E havia algo mais. Manchas escuras no concreto que pareciam antigas, mas que não conseguiam ser completamente cobertas pela tinta. Enquanto examinava as marcas, a temperatura do banheiro despencou. Literalmente. Em poucos segundos, conseguia ver minha própria respiração formando vapor no ar. Foi então que ouvi o primeiro sussurro. Uma voz feminina baixa e desesperada. Me ajuda. Por favor, me ajuda. Virei-me rapidamente, mas o banheiro estava vazio. O som parecia vir das próprias paredes, como se estivesse sendo transmitido através do concreto. Socorro! Não consigo sair. Ele me trancou aqui. A voz ficou mais clara, mais desesperada. Era a voz de uma jovem, carregada de medo e desespero absolutos. Saí correndo do banheiro e não voltei até a segunda-feira seguinte. Naquela noite não consegui dormir. A voz da jovem ecoava em minha mente e eu precisava entender o que havia acontecido naquele apartamento. Decidi pesquisar os arquivos de ocorrências policiais dos anos 80. Foi um trabalho difícil, mas encontrei o registro da morte de Carmen Silva Santos, 19 anos, prostituta, encontrada morta no apartamento 717 do edifício Copan em 23 de março de 1987. O relatório policial era superficial. Causa da morte: afogamento. Nenhuma evidência de luta. Caso arquivado após 2 semanas de investigação. Mas nas entrelinhas do relatório havia pistas perturbadoras. Vizinhos relataram ter ouvido gritos vindos do apartamento na noite anterior ao descobrimento do corpo. O apartamento estava trancado por dentro quando a polícia chegou. E havia sinais de que Carmen havia tentado forçar a porta do banheiro. O mais perturbador: o suspeito principal, identificado apenas como Marcelo o Cafetão, desapareceu no mesmo dia em que o corpo foi encontrado. Conversei com Dona Maria, uma moradora do 60º andar que vive no Copan há mais de 40 anos. Ela se lembrava de Carmen. Era uma menina doce, me disse a senhora de 78 anos. Muito jovem, muito assustada. Eu via ela no elevador às vezes, sempre com machucados no rosto, sempre olhando para baixo. A gente sabia o que acontecia no 717, mas ninguém tinha coragem de denunciar. E depois que ela morreu, perguntei. Nunca mais foi a mesma coisa. Sempre que alguém se mudava para o 717, começavam os problemas. Ruídos estranhos, cheiros ruins, sensação de estar sendo observado. Alguns moradores aguentavam alguns meses. Outros saíam na primeira semana. Durante minha segunda semana trabalhando no Copan, fui adicionado ao grupo de WhatsApp dos moradores do Bloco B. Era uma forma de coordenar meu trabalho e avisar sobre interrupções de energia. Foi através desse grupo que descobri que eu não era o único a vivenciar coisas estranhas no 7º andar. As mensagens chegavam quase diariamente. Gente, o fantasma do 7º andar está me assustando novamente, escreveu uma moradora. Alguém mais ouviu barulhos no corredor ontem à noite? Parecia passos arrastados, perguntou outro. O elevador parou sozinho no 7º andar 3 vezes hoje. Quando as portas abriram, não tinha ninguém, relatou o porteiro noturno. Mas a mensagem que mais me chamou a atenção foi de Zaya, uma tatuadora de 26 anos que mora no prédio há 9 meses. Eu estava descendo pelas escadas e escutei um psiu bem no pé do meu ouvido. Virei e não tinha ninguém. Continuei descendo e escutei novamente. Eu achei que estavam me zoando, mas não tinha como uma pessoa sair correndo e eu não escutar na escada. Foi bem estranho. Os moradores haviam até criado nomes carinhosos para as diferentes manifestações. Psiu, o espírito que chamava a atenção nas escadas.
homem da casa das máquinas, uma figura que aparecia sentada nos equipamentos, e Conchinha, um fantasma que supostamente deita de conchinha com moradores no meio da noite. Mas o cafetão do 7º andar era o mais ativo e aparentemente estava ficando mais agressivo. 22 de outubro de 2023. Domingo. Mais uma vez trabalhando sozinho no apartamento 717. Dennis havia me dado as chaves para que eu pudesse acelerar o trabalho nos fins de semana. Estava instalando novos disjuntores no quadro elétrico da cozinha quando ouvi um estrondo vindo do banheiro. Um som de algo pesado caindo no chão. Corri até lá e encontrei o espelho do banheiro completamente despedaçado no piso. Não havia nenhuma explicação para a queda. O espelho estava firmemente fixado na parede havia décadas. Mas o mais perturbador não foram os cacos de vidro espalhados pelo chão. Era o que estava escrito no vapor que se formou no espelho da pia, com letras trêmulas, como se traçadas por um dedo invisível. Estava escrito: "Ele está aqui". A temperatura do banheiro havia despencado novamente, e eu podia ouvir claramente a respiração pesada de alguém. Alguém que não estava visível. "Carmen?", sussurrei. "É você?" A respiração parou. Depois, a voz feminina que eu havia ouvido antes respondeu, mais clara desta vez. "Ele nunca me deixou sair. Ele ainda está aqui. Ele não deixa ninguém em paz." Quem está aqui?" "Marcelo, o cafetão. Ele morreu aqui também, mas não aceita que está morto." Foi então que senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente e vi no reflexo dos cacos de espelho no chão uma figura masculina. Alto, magro, vestindo roupas dos anos 80. Seus olhos eram completamente negros, e ele sorria de forma cruel. Ele estendeu a mão em minha direção, como se quisesse me tocar, e sussurrou com uma voz rouca e ameaçadora: "Saia daqui. Este é meu território." Saí correndo do apartamento e só retornei na segunda-feira, acompanhado de meu ajudante. Quando Dennis voltou de viagem e viu o espelho quebrado, decidiu fazer uma reforma completa no banheiro. "Já estava na hora mesmo", disse ele, tentando manter a naturalidade. "Foi durante essa reforma que fizemos a descoberta que explicaria tudo." Ao remover o piso do banheiro para trocar os azulejos, encontramos algo enterrado sob a laje. Embrulhado em plástico e lona, havia restos mortais humanos em avançado estado de decomposição. A polícia foi chamada imediatamente. A perícia confirmou. Eram os ossos de um homem adulto, entre 35 e 40 anos, morto aproximadamente 35 anos antes. Havia sinais de traumatismo craniano, evidência de morte violenta. Nos pertences encontrados junto ao corpo, havia uma carteira com documentos de identidade. Marcelo Santos Silva, 38 anos. O cafetão. A investigação revelou que Marcelo havia sido assassinado provavelmente na mesma noite em que matou Carmen. Os investigadores acreditam que um dos sócios de sua rede de prostituição o eliminou em vingança pela morte da jovem. O corpo foi escondido sob o piso do banheiro e o apartamento foi rapidamente reformado para esconder as evidências. Por 36 anos, Marcelo permaneceu enterrado exatamente onde havia cometido seu último crime. Mas isso explicava por que tanto Carmen quanto Marcelo estavam presos naquele apartamento. Ambos haviam morrido violentamente no mesmo local. Suas almas ficaram presas ali, revivendo eternamente aquela noite terrível. Após a descoberta do corpo, Dennis decidiu que não conseguiria mais viver no apartamento. "Não é medo dos fantasmas", ele me disse. "É respeito. Eles merecem paz." Foi então que conheci Mãe Lúcia, uma mãe de santo que havia sido chamada por alguns moradores do Copan para ajudar com as manifestações sobrenaturais. Uma mulher sábia de 65 anos, que entendia de almas perdidas. Essas duas almas estão presas por trauma.
Ela me explicou. Carmen, porque morreu em desespero e terror. Marcelo, porque morreu sem aceitar a própria morte. Eles estão presos em um ciclo de violência que precisa ser quebrado. Mãe Lúcia organizou um ritual de limpeza espiritual no apartamento 717. Não foi um exorcismo, foi um ato de compaixão e libertação. Carmen, ela disse, falando diretamente para o banheiro onde a jovem havia morrido. Sua dor foi reconhecida. Sua morte não foi esquecida. Agora você pode partir em paz. A temperatura do apartamento se normalizou imediatamente. Era como se um peso imenso tivesse sido removido do ar. Depois ela se dirigiu ao espírito de Marcelo. Marcelo, sua violência terminou. Sua punição foi cumprida. Aceite sua morte e encontre seu caminho para a luz. Houve uma resistência inicial. As luzes piscaram, objetos tremeram nas prateleiras. Mas gradualmente, a presença opressiva que sempre senti no apartamento começou a se desvanecer. Quando o ritual terminou, o apartamento 717 estava finalmente em paz. Libertar as almas de Carmen e Marcelo foi apenas o começo. Durante o resto do meu trabalho no Copan, descobri que eles não eram os únicos espíritos presos naquele edifício. O homem da Casa das Máquinas era o espírito de um mecânico que havia morrido durante a construção do prédio em 1963. Eletrocutado acidentalmente, ele continuava trabalhando nos equipamentos, tentando terminar os reparos que não conseguiu completar em vida. Psyu, o fantasma das escadas, era uma criança de 8 anos que havia caído do 15º andar em 1978. Perdida e confusa, ela tentava chamar a atenção dos adultos para ajudá-la a encontrar seus pais. Conchinha era uma senhora idosa que havia morrido sozinha em seu apartamento em 1995. Solitária em vida, ela buscava companhia deitando-se ao lado dos moradores durante a noite. Cada um deles tinha sua história, seu trauma, sua razão para não conseguir partir, e cada um deles precisava de ajuda diferente para encontrar a paz. Com a ajuda de Mãe Lúcia e outros especialistas espirituais, organizamos rituais específicos para cada alma perdida. Um por um, eles encontraram seu caminho para a luz. O Copan não era mal assombrado por maldade. Era um repositório de dor não processada, de vidas interrompidas, de histórias que precisavam ser ouvidas antes que as almas pudessem descansar. 15 de dezembro de 2023. Meu último dia de trabalho no Copan. O sistema elétrico do Bloco B estava completamente modernizado. E mais importante, as almas perdidas haviam encontrado a paz. A mudança no ambiente era notável. Os grupos de WhatsApp pararam de relatar fenômenos sobrenaturais. Os moradores pareciam mais relaxados, mais à vontade em seus próprios apartamentos. Denis decidiu permanecer no 717, mas reformou completamente o banheiro. Agora é só um banheiro normal, ele me disse sorrindo. Sem histórias, sem fantasmas, sem passado sombrio. Afonso, o síndico, me agradeceu não apenas pelo trabalho elétrico, mas pela limpeza que havia sido feita no prédio. Em 30 anos como síndico, nunca vi o Copan tão tranquilo, ele confessou. Zaya, a tatuadora que havia ouvido o famoso Psyu nas escadas, me procurou no meu último dia. Não sei o que vocês fizeram, ela disse, mas as escadas estão diferentes, silenciosas, normais. É como se finalmente estivessem vazias de verdade. O Copan continuava sendo uma cidade vertical, com seus 5.000 moradores, suas histórias e suas peculiaridades. Mas agora era uma cidade apenas dos vivos. Hoje, quando passo pelo edifício Copan na Avenida Ipiranga, vejo aquela serpente sinuosa de concreto com outros olhos. Vejo uma obra-prima de Oscar Niemeyer que não é apenas arquitetura, é história viva. Descobri que edifícios antigos são mais do que estruturas de concreto e aço.
Eles são repositórios de memórias, guardiões de histórias, testemunhas silenciosas de milhares de vidas que passaram por seus corredores. O Copan carregou por décadas as almas de pessoas que morreram antes da hora, de forma violenta ou traumática, não por maldição ou azar, mas porque ninguém havia parado para ouvir suas histórias, para reconhecer sua dor, para ajudá-las a encontrar paz. Carmen Silva Santos não era apenas uma prostituta morta em 1987. Era uma jovem de 19 anos com sonhos interrompidos, com família que nunca soube seu destino, com uma vida que merecia ser lembrada. Marcelo Santos Silva não era apenas um criminoso que recebeu sua punição. Era uma alma perdida que precisava aceitar as consequências de seus atos antes de poder seguir em frente. O mecânico, a criança, a senhora idosa, todos tinham nomes, histórias, pessoas que os amaram. E todos mereciam descansar em paz. Se você vive em um prédio antigo e percebe coisas estranhas, ruídos inexplicáveis, mudanças de temperatura, sensações de presença, talvez não seja apenas sua imaginação. Talvez seja alguém tentando contar sua história. E se você tem coragem e compaixão suficientes, talvez possa ajudar essas almas a encontrar o que procuram: reconhecimento, paz e a liberdade para seguir em frente. Porque descobri que fantasmas não existem para nos assustar. Eles existem porque têm histórias para contar. E quando finalmente conseguem contar essas histórias, eles podem finalmente descansar. O edifício Copan hoje é um lar para milhares de pessoas vivas. Mas por um tempo, também foi um refúgio para aqueles que não conseguiam partir. E ajudá-los a encontrar a paz foi um dos trabalhos mais importantes que já fiz. Porque todos merecem ser lembrados. Todos merecem ter suas histórias contadas. E todos merecem encontrar descanso quando chega a hora de partir. Se você mora no Copan ou em qualquer edifício antigo, lembre-se, você não está apenas dividindo espaço com seus vizinhos vivos. Você está caminhando por corredores que testemunharam décadas de vidas humanas. Trate esse espaço com respeito. Reconheça sua história. E se algum dia sentir que não está sozinho, talvez não esteja mesmo. Mas isso não precisa ser motivo de medo. Pode ser apenas alguém precisando de um pouco de compaixão para encontrar seu caminho para casa.